Vou conversar agora com a Joelma Abreu, minha amiga Joelma Abreu, que vai falar sobre a prisão de suspeitos de homicídios aqui em Teresina. É tudo no plural mesmo, Joelma? Suspeitos de homicídios, homicídios em série. Boa tarde para você e para todos que acompanham nossa audiência aqui pelo Sistema de Comunicação. São homicídios e suspeitos. Foram 3 pessoas presas, suspeitas de diversos homicídios na região conhecida como Grande Angelim, na zona sul de Teresina. E um dos casos que chama bastante atenção é a morte de um adolescente de 17 anos de idade. Esse adolescente foi encontrado no bairro Mário Covas, em uma região de bastante mata, encontrado inclusive pelo próprio pai. Esses 3, segundo a Polícia Civil do Piauí, fazem parte de uma mesma facção criminosa e eles teriam cometido diversos crimes. Inclusive, o pessoal de casa deve lembrar de um crime que resultou na morte de um cabeleireiro na zona sul de Teresina. E, segundo a polícia, esse cabeleireiro é identificado como José Carlos. Ele foi morto por atender pessoas de uma facção rival. Ele não pertencia à facção, mas ele tinha sido ameaçado por um homem identificado como Rafael. O Rafael chegou no Carlos e disse: "Você não pode atender pessoas de tal facção". E ele precisava trabalhar, insistiu em atender diversas pessoas, sem saber se era de facção A ou B, e ele, infelizmente, acabou morto. Hoje, o DHPP prendeu 3 pessoas que faziam parte de uma mesma organização criminosa, como eu falei novamente, suspeitos. Essas pessoas são suspeitas de diversos crimes na região sul de Teresina. Eu conversei com o delegado Danúbio Dias e ele traz mais detalhes de como foi a prisão dessas pessoas. Vamos conferir na reportagem. Depois de meses de investigação, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu um grupo suspeito de estar por trás de uma sequência de homicídios na região do Grande Angelim, na zona sul de Teresina. Segundo a polícia, o grupo é investigado por participação em pelo menos 5 homicídios registrados no ano passado, em bairros como Parque Vitória, Mário Covas e Conjunto João Paulo II. As investigações apontam que os crimes estariam ligados à disputa entre facções rivais pelo controle da área. Eles são recorrentemente apontados como integrantes de facção criminosa do PCC e recorrentemente são apontados como suspeitos de homicídio, né? E ultimamente estava havendo um confronto entre membros do bonde dos 40 e membros do PCC. Entre os presos está João Vitor, apontado como líder do grupo. Ele é investigado por fornecer armas a adolescentes para a prática de assaltos na região. Uma dessas armas teria sido utilizada no latrocínio do comerciante João da Cruz, em dezembro do ano passado. João Vitor também teria participado na morte do adolescente Simon Alexandre, de 17 anos. Ele foi interrogado e submetido ao que eles chamam, entre aspas, de tribunal do crime. Ele foi torturado. Em seguida, o Simon, um adolescente, foi levado para esse terreno onde ele foi encontrado. E nesse terreno ele foi amarrado os pés e as mãos. Em seguida ele foi executado. E não bastasse essa já violência contra ele, esses indivíduos, 2 deles que vocês acabaram de ver, eles atearam fogo no rapaz. E 2 dias depois foi encontrado pela família. A polícia trabalha com 2 hipóteses. A primeira é que Simon não concordava com a atuação do grupo na região do Grande Angelim, principalmente com os assaltos recorrentes. O próprio pai de Simon foi vítima, teve a moto roubada. A segunda hipótese é que Simon mantinha um relacionamento com a companheira de um integrante de facção. As circunstâncias seguem sendo apuradas pela polícia. O outro preso é Yuri Francisco, também apontado como um dos envolvidos na execução de Simon. O terceiro é Rafael Silva. É suspeito de ser o mandante do assassinato do cabeleireiro João Carlos em março de 2025. Ele é apontado nas investigações como o líder dessa facção PCC na região do Grande Angelim. Certo? Há evidências disso. Ele já é investigado pelo Draco, já foi preso com arma,
por tráfico de drogas. A operação segue em andamento. O objetivo agora é capturar Jonas Pedro Silva de Menezes, integrante do grupo e considerado perigoso. Vitor, o Simon passou pelo menos 30 dias desaparecido. Esse crime aconteceu em abril do ano passado. Ele saiu de casa e não tiveram mais notícia do Simon. E após 30 dias, o corpo dele foi encontrado em uma região de mata fechada. E o que a polícia descobriu? Descobriu que o Simon, ele foi atraído, os integrantes, o grupo que ele pertencia, ele foi atraído, afirmando, o grupo chamou o Simon dizendo que ia fazer uma espécie de disciplina contra um membro de uma facção do grupo que tinha saído aí da reta. Só que quando chegou lá, quem foi a vítima foi o próprio Simon. Ele foi vítima do chamado Tribunal do Crime pelos próprios companheiros. E aí a polícia tem duas linhas de investigação. A primeira é que o Simon não concordava com as decisões que estavam sendo tomadas pelo grupo. E o que ele afirmava? Segundo a investigação, o Simon dizia que na região sul ali estava acontecendo muitos assaltos, inclusive prejudicando a própria família. O pai teve a moto roubada por essa questão de assaltos que já era planejado pelo grupo. E também o outro preso, João Vitor, ele seria a pessoa, um dos chefes, ele estaria fornecendo armas para menores de idade cometerem diversos crimes na região conhecida como Grande Angelim. Inclusive, uma dessas armas que foi doada, emprestada pelo João Vitor, teria matado o açougueiro João da Cruz. Esse açougueiro, ele estava saindo de casa, do comércio, quando foi abordado por adolescentes, que inclusive foram apreendidos. Ele foi abordado por adolescentes que levaram a moto e tiraram a vida do João. E nós temos também o outro caso, são 3 homicídios apontados pela polícia, que é o caso do José Carlos, que eu já falei no primeiro momento, que o José Carlos era o cabeleireiro que atuava na zona sul de Teresina e foi morto, segundo a polícia, porque estava atendendo membros de facção. E ele já tinha sido ameaçado pelo Rafael, que foi preso nessa operação. Ele já tinha sido ameaçado pelo Rafael, inclusive a família do José Carlos chegou a conversar com o Rafael, dizendo para ele tirar esse juramento de morte que o Rafael tinha feito ao José Carlos, mas não adiantou de nada. O José Carlos, infelizmente, faleceu. E a polícia continua à procura desse 4º integrante desse grupo, que também teria participação na morte do Simon, que é o adolescente de 17 anos. A gente segue acompanhando esse caso e qualquer informação nova eu volto aqui, viu? Joelma, a gente está falando aqui de casos diferentes, distintos, que estão ligados e que todos eles estão ligados a facções criminosas, algo que a gente já vem sendo assunto recorrente, a gente já vem debatendo isso há bastante tempo. E o que parece, Joelma, é que ficam brotando novos criminosos dentro dessas facções, eles vão trazendo mais criminosos e mesmo a gente vendo essa quantidade de prisões e de reportagem mesmo com morte dentro das próprias facções. Vitor, um ponto que eu chamo a atenção aqui em relação a esse caso é o seguinte: o José Carlos, ele foi morto, cabeleireiro, e na época a Polícia Civil, através do DHPP, tinha conseguido prender o Rafael, que seria o suposto mandante. Inclusive, na época, ele estava usando tornozeleira. Só que ele foi solto. E hoje ele foi preso. Ele foi preso não pelo caso do José Carlos. Ele foi preso por ser uma espécie de cabeça desse grupo criminoso. Tá aí, uma série de crimes que estão ligados entre si, porque fizeram parte do mesmo grupo e que a Joelma trouxe aqui relatando. É até um pouco chocante. A gente está falando de quatro pessoas envolvidas em vários homicídios, em vários assassinatos, pessoas que perderam a vida devido a essa guerra entre facções que acontece aqui em Teresina. Mas, Joelma, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, é só você chamar que você tem prioridade aqui no nosso Jornal Dia News. Muito obrigada e até mais, Vitor. Abraço, Joelma, e até mais.